Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Boa noite, meu amigo pastor, profeta de Deus, Marques Muritiba. Bem-vinda, nossa irmã Jutamires, nossa irmã Almerinda. Será que é a irmã Almerinda lá da França? Será? Não sei, lá é muito tarde, não sei se é a Almerinda da França, me diga aí. Pastor Batista. Pastor João Batista, Deus abençoe, meu querido, pela sua vida. Nossa irmã Edneuza, Deus abençoe rica e poderosamente. Bem-vindos, amigos e irmãos em Cristo Jesus, gente de Deus. Gente, por favor, comece a compartilhar aí com pelo menos 5 pessoas, tá? Convida aí seus amigos, seus irmãos. Não deixa de convidar não, tá bom? Convida aí para participar. Eu vou aqui também convidar algumas pessoas que às vezes esquecem, né? E possa ser que queira estar aí com a gente, né? Glória a Deus, que bom. Vamos aí compartilhar, gente, de Deus. Amém? Vamos aí compartilhar, vamos convidar aí o pessoal para estar aqui com a gente. Certamente Deus vai falar aí com esse povo abençoado. Glória a Deus. Também vou convidar aqui. Amém. Rosilda. Amém. Já convidei aqui mais de 15 pessoas. Convida aí também, tá? Você que tá aí, me ajuda a divulgar essa live, tá certo? Me ajuda aí a divulgar. Vamos orar, vamos conversar sobre as coisas de Deus, as coisas dos céus, as coisas da palavra. E também a gente, dentro daquele assunto, né, que nós estamos trabalhando, que é como ser um cristão empreendedor de sucesso. Como ser um cristão empreendedor de sucesso, né? Mas esse sucesso nós estamos falando tanto da vida física, quanto da vida emocional e da vida espiritual. Amém? Vai colocando aí os coraçõezinhos aí também, porque quanto mais coraçãozinho você colocar aí, mais o Instagram vai reconhecer que esse canal é importante, essa live é importante, ele vai distribuir essa live para mais pessoas, tá bom? Gente, chama o pessoal aí, vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite abençoada. Hoje são 6 de março, né, gente? O tempo tá passando rápido. Tia Zelita, um beijo no seu coração, obrigado, querida, já está aqui com a gente. Meu querido cunhado Manuel também já está aqui com a gente. Compartilha aí, gente, compartilha e convida aí o pessoal, tá bom? Se a sua live cair, gente, volte a conectar, tá? Se a live cair, volte a conectar, certo? Glória a Deus. Vamos lá aqui colocar o título. Desculpa a tremedeira aí, tá, gente? Convida aí o pessoal enquanto eu tô aqui colocando o título. Ok, agora que eu vou fixar o comentário. Muito bem. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, direção de Deus, e que outras pessoas aí possam ir entrando enquanto você compartilha. As pessoas só vão vir se você compartilhar, né? Se você não compartilhar, aí fica difícil, porque é uma hora que o povo gosta de ver novela, outros estão na igreja, outros estão na rua, outros estão estudando, outros estão descansando, né? Mas sempre tem alguém aí, 1, 2, 3, que vai estar com o coração aberto aí para ouvir a palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te dou graças, te dou louvores, Deus, adorando o teu nome, Senhor, em espírito e em verdade, invocando o teu nome que é santo, 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 Pai. Te damos graças, Senhor. Te damos graças, ações de graças, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos tem dado,
pela oportunidade que o Senhor nos facultou de falarmos do Teu Evangelho, do Teu amor, de transmitirmos a Deus a palavra da vida, a palavra da bênção, Senhor. Te agradeço, Deus, pelas oportunidades. Se em algum momento perdemos, falhamos, perdoa-nos e conceda-nos, Senhor, conceda-nos outra oportunidade, Deus. Mas não nos deixa, Senhor, estar calados quando devemos falar do Teu amor, do Teu Evangelho, às pessoas que estão próximas a nós. Deus, em nome de Jesus, receba a glória, Senhor, que somente a Ti pertence. Meu Deus, eu oro para que esta live seja um instrumento, Senhor, de edificação, de bênção para aqueles que ouvem, para aqueles que veem, Senhor. Oro por aqueles que estarão vendo agora e aqueles que vão ver depois. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dirija, que o Senhor os guarde e que o Senhor os prospere em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória, Deus. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado vocês que estão aí chegando. Flávia, Cláudia, Jacilene, coisa boa, né? Amém, gente? Vamos começar a nossa live. Amém? Compartilhe o máximo que você puder. Se sua live cair, você volta a entrar, tá? Às vezes é a sua internet aí, tá? Eu tô com a internet bem rápida, que é exatamente para evitar que ela caia, tá? Evitar que ela caia. Gente de Deus, nós já falamos a semana passada sobre aqueles 3 tripés, aquelas 3 palavras poderosas, né? Que são as palavras que Deus nos deu como ordenança, como mandamento, para que a nossa vida possa fluir de maneira agradável, de maneira próspera. E que palavras são essas que nós trabalhamos? Nós falamos sobre a necessidade, né? Deus nos deu uma ordem de sermos férteis. Então há uma necessidade em nós de cultivarmos a fertilidade espiritual, moral, né? E até física também, né? Como é que você é fértil fisicamente? É quando você é uma pessoa que você pode, né? Você cuida da sua saúde para você ajudar o seu próximo, para você abençoar a sua família, para você abençoar as pessoas, para você servir as pessoas. Não há coisa melhor do que servir ao próximo. É salutar. Servir ao próximo é agradável, servir ao próximo é honroso, servir ao próximo é nobre, servir ao próximo é recompensante. É bom demais, gente, servir ao próximo. Tem coisa melhor não. O contrário de servir ao próximo é sermos egoístas, né? Então, como ser fértil? Então, fértil no sentido físico, fértil também no sentido emocional. No sentido emocional, ou seja, você ser uma pessoa que nutre, que alimenta as boas emoções. As boas emoções. Ser fértil emocionalmente é quando você cuida de você de forma psicológica, de forma emocional, né? Quando você adquire sabedoria emocional, inteligência emocional, você está sendo fértil emocionalmente. E também ser fértil espiritualmente, né? Ou seja, fértil nas 3 dimensões. Deus disse: sede fértil. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus disse: sede férteis. Férteis em quê? Na vida física, na vida emocional e na vida espiritual. Você sabe que 3 na Bíblia é um dos números mais poderosos que existe, tá? A simbologia do número 3 é dos mais poderosos que existe, tá certo? Então, você vai ver 3 em muitas coisas, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? E etc. Espírito, alma e corpo, e assim sucessivamente. Então, você deve ser fértil no físico, ser fértil emocionalmente, né? E ser fértil espiritualmente. Como é ser fértil espiritualmente? A pessoa fértil espiritualmente é aquela pessoa que dá frutos para o reino de Deus. Frutos. Pessoas que amam, ensina sobre o amor. Pessoas que têm paz, certo? E propaga a paz. Pessoas que recebeu o evangelho e fala do evangelho. Pessoas que frutificam
frutificam. Pessoas que ganham almas, que é o fruto mais glorioso que existe, né? Ganhar vidas para Cristo, trazer pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam afastadas, pessoas que viviam em trevas. Não há fruto mais glorioso do que almas para Deus, né? E, sobretudo, frutificar amor. Pessoas que amam são pessoas poderosas. Pessoas que amam são pessoas íntimas de Deus. Quantos estão entendendo? Gilson, Richelle, nossa querida irmã Nilva, Andresa, Gesa. Olha que honra, a Gesa está aqui. Glória a Deus. Essa empreendedora, amiga querida. Então, estamos trabalhando aí essas dimensões. E eu estou te ajudando a trabalhar essas dimensões, estes pontos. Então, por favor, faça como eu. Sempre que eu vou para uma live, o que é que eu faço? Pego papel e caneta e vou anotando e meditando, gente. Medita. Certo? Então, vamos lá. Então, o que é que Deus disse em Gênesis capítulo 1, versículo 28? Deus disse: sede férteis, multiplicai e dominai. Então eu estou recapitulando aqui. Ser fértil, né? Deus disse: sede férteis. Deixa eu colocar aqui uma coisa aqui para você lembrar. Vamos lá. Glória a Deus. Né? Primeiro, férteis. Sede férteis. Faltou o acento aqui, né? Sede férteis, né? Férteis que? Férteis em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Ser férteis nas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Certo? Corpo, alma e espírito. Então, primeiro Deus disse: sede férteis, né? Segundo, o que é que ele disse? Multiplicai. Multiplicai. Deus disse o quê? Multiplicai. Anote, segundo lugar, multiplicai. Então é assim, vai fazendo assim, vai anotando. Abraão, meu amigo, grande empreendedor aí de Deus, tá de parabéns, recebeu um prêmio aí lá em Madrid, né? Abraão, um cara esforçado, dedicado, perseverante, crente, né? Cara que confia no Senhor. E Deus tem honrado esse homem aí onde ele tem andado. Gabriela Batista, bem-vinda, querida. Então nós estamos trabalhando e ensinando a você como ser um cristão empreendedor de sucesso em todas as dimensões. Júnior Filhão, Deus abençoe, querido. Tá? Então, em primeiro, Deus disse: sede férteis. Férteis como? Férteis no corpo, na alma e no espírito. Já expliquei. Qualquer coisa, depois você vê essa live de novo. Segundo lugar, ele disse em Gênesis 1:28, multiplicai. Aí eu já expliquei para você como multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar o amor, multiplicar a paz, a esperança, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança, a fé, o domínio próprio. Ou seja, você que tem a paz do Senhor, Gabriela Batista, você que tem o fruto de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo, que é uma bênção, é a bênção de Deus para nós, a herança de Deus para nós, termos o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo quer frutificar. É o Espírito Santo que frutifica através de você. Você é o instrumento, você é o invólucro, você é o vaso. O Espírito Santo dentro de você é que faz você frutificar. Paz, amor, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, né? Domínio próprio e amor. 9 frutos, 9 manifestações do fruto. Amém, gente? Então, você tem que multiplicar.
Você tem que multiplicar também a amizade, você tem que multiplicar conexões, fazer amizade, conhecer pessoas, tá? Depois eu vou explicar para vocês quais são os níveis de amizade que existe. Existe pelo menos 3 níveis de amizade, tá? 3 níveis de amizade. E cada uma dessas você deve trabalhar de um jeito. Tem gente que acha que ser amigo é só se for daquela maneira. Você está enxergando assim, ó. Certo? Tem gente que acha que amizade é só daquele jeito. Você criou na sua mente o que é amizade. Mas você não parou para pensar que existe vários tipos de amizade. É um lequezinho. Tá? Mas eu não vou falar sobre isso hoje porque o tema não é esse. Então, a base do nosso estudo, da nossa meditação, que nos ensina como sermos homens e mulheres de sucesso, e eu não falo de sucesso segundo o mundo, eu não falo de sucesso segundo a visão, né, humanista, mas eu falo de sucesso segundo o Criador, segundo Deus e segundo as Escrituras, porque é isso que importa. Não adianta você, aos olhos do mundo, você ser uma pessoa de sucesso, mas aos olhos de Deus você ser uma pessoa fracassada. Não adianta você, aos olhos do mundo, ser uma pessoa de sucesso, mas aos olhos do Pai você ser uma pessoa fracassada. Quando Deus escreve as 7 igrejas da Ásia, Deus fala a algumas daquelas igrejas, e algumas daquelas igrejas estavam vivendo na ilusão. Era uma ilusão, porque elas pensavam que era rica, pensavam que tinha visão, e pensavam que eles eram bem vestidos moralmente. Eles pensavam que era assim. Mas o Senhor escreveu, olha, vocês são cegos, vocês são nu e vocês são pobres. E interessante que aquela igreja, economicamente, era a igreja mais rica da Ásia. Aquela igreja vivia numa região muito boa, onde desenvolveu, olha, pense, isso no início do século. Isso no início do 1º século. Ano 100 até o ano 100 depois de Cristo. Aquela igreja rica que naquela região já fabricava um colírio. E aquela cidade era famosa, porque as pessoas se preocupavam com a visão, né, e tudo. E Jesus pegou isso aí para poder dar uma lição para eles, né? E o Senhor disse, olha, vocês são cego, pobre e nu. Era uma igreja rica, poderosa, todo mundo se vestia de forma suntuosa, mas Deus disse, não adianta você enxergar fisicamente bem, não adianta você ser rico economicamente, não adianta você se trajar de roupas maravilhosas de marca, mas aos olhos de Deus você é pobre, cego e nu. Então, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, viva o sucesso segundo a ótica de Deus, segundo a palavra. Porque você pode ser pobre, mas também ter sucesso. Você pode ser um pobre de sucesso, você pode ser um rico de sucesso. Mas você pode ser um rico, né, sem nenhum sucesso aos olhos de Deus, e você pode ser um pobre cheio de sucesso aos olhos de Deus. Quando você vive segundo os padrões de Deus. Márcia, bem-vindo. Douglas, bem-vindo. Samira Vieira, bem-vindos, queridos. Compartilhe essa live, por favor. Eu vou te dar 10 segundos para você compartilhar, pelo menos com 5 pessoas, para que outros tenham a oportunidade também de ver. Eu quero citar aqui alguns versículos, a gente ainda vai entrar no tema da live hoje, tá? Eu só estou fazendo aqui uma revisão, para você se lembrar direitinho. O versículo-chave é Gênesis, capítulo 1, versículo 28, aonde Deus diz assim, olha, sede férteis, né? Multiplicai e dominai. Hoje a gente vai falar sobre domínio, sobre governo, sobre mordomia. Então eu estou dando aqui uma geral para você lembrar. Então, lembre-se que sucesso segundo a visão de Deus é que é bom.
Então não adianta você parecer que tem sucesso segundo os padrões do mundo e aos olhos de Deus você não ser uma pessoa virtuosa. Ser virtuoso, isso sim é que é ter sucesso. Uma pessoa que transmite, né, as características do reino, que emana de dentro dela as características do reino. Uma pessoa que ama o reino de Deus, uma pessoa que ama a palavra de Deus, uma pessoa que tem o verdadeiro amor de Deus na sua vida, no seu coração, que se importa com o pobre, com o perseguido, com o abandonado, você que ama a justiça, então você é uma pessoa que está dentro das características do reino de Deus. Então você pode ser um pobre ou um rico e ser de sucesso, mas também você pode ser pobre e rico de insucesso aos olhos de Deus. Então vamos lá trabalhar isso aí, em nome de Jesus. Vamos trabalhar espírito, alma e corpo. Amém? Obrigado pelos coraçõezinhos. Quanto mais vocês dão corações, mais o Instagram vai liberar essa live para outras pessoas, tá, gente? Por isso que é importante. Não é para mim, para eu achar bonito. Significa que você tá gostando da live, você tá dizendo essa live é importante para mim, então o Instagram vai considerar ela importante para outras pessoas. Você tá entendendo? Quanto mais coraçõezinhos você der, rostinho bonitinho, tal, quanto mais você interagir com a live, mais o Instagram vai dizer, olha, essa live é importante para essas pessoas, então eu vou mandar essa live para outras pessoas como elas. Tá bom? Por isso que é importante, eu agradeço de coração você que compartilha e tal, o pessoal tem compartilhado. Obrigado aí, da Mônica Valéria, Deus abençoe, querida. Então, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar, né? Já falamos sobre ser férteis, sobre multiplicar. E agora eu vou falar sobre também um assunto muito complicado no nosso meio, que é aquela palavra que Deus disse: dominai, governai a terra, sujeitai a terra, né? Sujeitai. Então, essa palavra domínio, governo, mordomia, né? Ela está ligada a exercer autoridade. Mais interessante que quando Jesus disse isso, o casal ainda não tinha pecado contra Deus. Boa noite, Mônica. O Adão e Eva ainda não tinham pecado contra Deus. Mas esse foi uma ordenança, essa foi a ordenança de Deus. Sejam férteis, multipliquem e governem. Sujeite a terra, né? Então, é claro na Bíblia, fica muito claro na Bíblia, que Deus, que colocou o ser humano na terra, deu a terra para que o homem governe. As coisas nos céus, os pássaros, as aves, ou seja, o domínio na atmosfera. Ele diz: domine sobre os animais que rastejam, que correm, né? Os répteis, os animais que estão ali na terra, os mamíferos, etc. E também sobre os anfíbios e os peixes, no mar, nos rios, etc. Ou seja, outra vez, 3 dimensões. Paz do Senhor, Alice, bem-vinda. Outra vez aí nós vemos 3 dimensões. A dimensão céu, superfície e debaixo das águas. São 3 dimensões que Deus nos dá para governar, tá? Então, a questão de domínio é uma questão que é muito complicada e difícil. Por quê? Porque quando o homem peca, ele de alguma forma, ele deu legalidade, ele legou parte da autoridade dele a Satanás, tá? Então, quando o ser humano pecou no Jardim do Éden, é como se ele assinasse um documento em branco, dando autoridade para Satanás dominar. E isso aí complicou tudo na nossa vida. Isso complicou tudo. O homem perdeu muito do domínio que ele tinha. Porque ele perde a conexão com Deus, aquela ligação com Deus. Fica difícil, o homem fica sujeito agora às influências de Satanás. Antes o ser humano, ele tinha
diretamente a influência dos ensinos de Deus, da presença de Deus, né? Ele tinha lá os ensinos, a presença de Deus. Agora, depois que o homem peca, e quando ele vive no pecado, então ele dá legalidade para que Satanás influencie o sistema do mundo, influencie as pessoas. Por isso que o Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno, que o maligno é o príncipe deste mundo. Se ele é príncipe, príncipe é o quê? É alguém que tem um principado. Príncipe é alguém que tem um principado. O que é um principado? É um governo, é um domínio sobre uma região. E onde é o principado de Satanás? Nas regiões celestiais, para influenciar a terra aonde os homens habitam. Quantos estão entendendo isso aí? Quantos de vocês estão pegando isso aí? Então o que é que acontece? Eu vou passar para você, eu vou ensinar a você como você vencer esse domínio de Satanás. Como você se sobrepor, como você se proteger dessa influência, desse governo, né, do inimigo sobre a terra. Então, quando o homem peca, isso acontece. Então a gente perde isso aí. Gênesis 1:28, a ordem de Deus foi que nós dominássemos. Mas agora nossa mente ficou contaminada pelas influências de Satanás. Então nós deixamos de exercer o domínio, o governo com sensatez, com justiça, com sabedoria, com humildade, com equidade. Então veja só, eu estava analisando assim rapidamente, eu pensando, digo, meu Deus, como no mundo há tanta injustiça. Existem países muito pobres, onde existe milhares de pessoas passando fome. Mas nós temos organizações mundiais para poder ajudar a lutar contra a fome, contra a injustiça, né? Contra a escravidão, que hoje já não se aceita e etc. Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, não há boa vontade da parte de muitos. Não há boa vontade da parte de muitas autoridades, de muitos que detêm o poder. Por quê? Vou lhe dar uma prova simples. Por ano, preste atenção, por ano, foi pena que você não compartilhou essa live. Foi pena que você não compartilhou, você não deu aí um rostinho, um coraçãozinho para divulgar a live. Foi pena. Mas, vou lhe dar um exemplo só. Existe muita fome na Terra. Mas os governos dos países que estão registrados na ONU, esses governos gastam mais de $1 trilhão em armamentos de guerra. Em armamentos de guerra. Por ano. Pasmem. Por ano. Entendeu? Então, esse dinheiro dava para você acabar com a fome no mundo. Dava para você acabar com a fome no mundo. Dava ou não dava? Gente, $1 trilhão, sim ou não? Então, esse dinheiro que estes países gastam todo ano, e depois eles ficam nas reuniões dizendo, olha gente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Gente, se houvesse bom senso, se houvesse justiça, se houvesse equidade, se o homem ainda tivesse aquele espírito de governo, de domínio, que Deus deu ao homem lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Vocês acham que isso existia? Não existia fome. Haveria igualdade, né, de oportunidade. Igualdade de oportunidade. Para que todos pudessem desenvolver as suas habilidades, as suas vocações. Mas não existirá isso na Terra. Somente uma pessoa exercerá governo de justiça, de equidade com perfeição. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Um dia o Senhor Jesus virá à Terra e governará com justiça, com paz e equidade.
Só Jesus fará isso. Jesus virá e governará naquele período que a Bíblia fala de governo milenal ou milenial. Certo, gente? Só Jesus. Por quê? Por mais que haja oração, e devemos orar pelas autoridades, por mais que haja boa vontade por parte de alguns, sempre o mundo estará debaixo, certo? Da influência direta de Satanás. Então, mas você que é cristão, você deve receber do Senhor a restauração daquela autoridade, daquele domínio que Deus te deu e que ficou caído por causa do pecado. Em Cristo Jesus você pode ser restaurado. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quando Cristo é cravado no Calvário e ele diz está consumado, tetelestai, está consumado. Quando Jesus pronuncia aquilo, ele está dizendo eu concluí a obra de redenção do ser humano que estava debaixo do domínio de Satanás, debaixo do domínio de morte e etc. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que Deus nos deu isso. Autoridade. E a autoridade em Cristo Jesus ela é restaurada. Nós vamos ler aqui alguns versículos, eu quero ler com vocês. Já lemos Gênesis capítulo 1, versículo 28. Para quem não estava aqui, eu vou ler de novo rapidinho, depois vou ler outros textos, tá? Vou ler rapidinho para quem não tinha ainda pegado essa live. Diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, ou seja, dominai-a, né? Sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, isso aqui é notório que Deus está nos dando o quê? Autoridade e domínio. Agora nós vamos ler, eu quero ler com você, o Salmo 8, no livro dos Salmos, o Salmo 8, vamos lá, vou ler aqui com você. Eu vou ler com você, tá? Pega a sua Bíblia e anote, ou então anote. No Salmo 8, o versículo 5 e 6, diz assim, olha Deus falando do ser humano. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O salmista está dizendo no versículo 4, que é o homem? Que é o homem? O que é o homem? Que dele te lembres, né? O salmista está aqui, claro que o homem, diante de Deus, ele não é nada. E o filho do homem, que o visites, quem é o... né? Quem é o filho do homem para que Deus se lembre? Aí ele diz assim, ó, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então você veja que o salmista também está aqui dizendo dessa autoridade. Essa autoridade, ou seja, essa capacidade, ele até fala dessa capacidade, dessa imagem e semelhança que nós temos de Deus. Né? Ele diz um pouco menor do que Deus o fizeste. É claro que é uma linguagem figurativa. É claro que nós jamais poderemos nos comparar a Deus, mas no que diz respeito a raciocinar, no que diz respeito a desejar, no que diz respeito a escolhas e etc. Você está entendendo? Então, o salmista também está aqui dizendo, Deus nos entregou a terra para dominarmos. Quantos estão entendendo? Agora eu quero ainda ler com você Gênesis capítulo 2, versículo 15, que eu já deveria ter lido. Gênesis
capítulo 2, versículo 15. Veja que coisa interessante, gente. Gênesis 2,15. Opa, está lá em 15. Vamos aqui. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus... Perdão, gente, tremeu aí o telefone, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Né? Cultivar e guardar. Então, é uma das características de quem exerce autoridade, quem exerce o governo e domínio. Cultiva e guarda. O que é cultivar? Fazer, produzir, tornar fértil. E guardar fala de proteger, porque o jardim do Éden era a casa do ser humano. O jardim do Éden era o lar do ser humano. Então Deus está dizendo para você: cuide do seu pedaço. Cuide do seu pedaço. Se você só tem um quarto, cuide do seu quarto. Se você só tem um pedaço do quarto, cuide desse pedaço do quarto. Se você só tem uma cama, governe bem a sua cama. Se você só tem uma cozinha, se você tem uma sala, governe a sua casa. Se você é sozinho, governa o seu dia, governe sobre você. Se você tem uma família, governe sobre a sua família. Exerça autoridade sobre a sua família, no sentido de tornar o seu lar fértil, de tornar o seu lar, né, um ambiente seguro, um ambiente salutar. Veja que muitos de nós sofremos quando nós negligenciamos essas duas coisas, cultivar e guardar. Veja que coisa linda que Deus está dizendo, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Você pense que Deus está dizendo aqui, o seu lar deve ser como um jardim, aonde você cultiva, onde você trabalha a terra, onde você mexe no solo, onde você planta a semente, onde você rega aquela semente, você cuida, você vai ter trabalho, mas você também vai ter flores, você vai ter rosas. É verdade que infelizmente tem os espinhos, mas a maioria, né? Quando você tem um jardim, os espinhos ficam debaixo, entre as rosas. Tem rosas com espinho, mas tem flores que não têm espinho. Glória a Deus. Então, Deus está dizendo, cultive. Deus está dizendo, olha, você tem governo, você tem autoridade. Então, você quer ser um empreendedor de sucesso, você quer ter uma empresa de sucesso, você quer ter um negócio de sucesso, um ministério de sucesso, uma igreja de sucesso, segundo os olhos de Deus, mas você não está cuidando primeiro de você, você não está cuidando primeiro do seu quintal, você não está cuidando do seu pedaço, você não está cuidando primeiro do seu casamento, você não está cuidando da sua casa. Eu já enfrentei todos esses problemas, eu já enfrentei problemas em todas estas áreas. Tive sucesso em algumas coisas e tive insucesso em outras. Mas continuei e continuo lutando, estudando, melhorando, me aprofundando, aprendendo com os meus erros, com as minhas quedas, e toda vez que levanto para poder ter autoridade para dizer a você, você pode sim, você deve sim. Alguns erraram nisso, eu errei nisso e outros erraram naquilo outro. Então nós podemos juntos nos ajudarmos. Nós podemos juntos contribuirmos para que o outro seja melhor. Cuide do seu jardim. E o seu jardim deve ser um lugar fechado, no sentido de que só entra quem você autoriza. Só entra quem você autoriza. E eu te aconselho a entregar a chave a Jesus e dizer, Senhor, não deixa que nada estranho venha entrar no meu jardim. Não deixa que as raposinhas entrem no meu jardim. Senhor, dai-me sabedoria, habilidade, prudência, temor. Enche-me do teu espírito para que eu saiba cuidar do meu pedaço, para que eu saiba cuidar do meu jardim, para que eu saiba governar de maneira, Senhor, que aos teus olhos seja
agradável. E o Senhor diz: agrada-te do Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Então veja, está provado na Bíblia que Deus nos deu a autoridade para governarmos. Eu quero ler ainda Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13. Gente, eu não sei quantas horas já deu. Ah, sim, ainda tem um tempo. Romanos capítulo 13. Quantos estão entendendo? Gustavo, bem-vindo. Jadson, bem-vindo. Gente, ninguém está gostando, é pena. Vamos aí para Romanos capítulo 13, versículo 1. Glória a Deus. Vai, como tá calor, hein, gente? Romanos capítulo 13, versículo 1. Diz assim, vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Existem autoridades superiores e autoridades inferiores, né? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instruídas. Em outra tradução vai dizer que foram por eles constituídas. Então, a autoridade vem de Deus. E Deus nos dá autoridade. E eu vou te dizer aqui uma coisa. Anote isso, guarde isso no seu coração. Um dos trabalhos que o inimigo mais faz, desde o jardim do Éden, é querer destruir a autoridade constituída por Deus. Satanás, ele tem essa ira, esse ódio, porque ele, quando ele era Lúcifer, Gustavo, falar em voz alta que vai matar Deus, tem perdão, pastor? Pergunta louca aqui, só para mim saber mesmo. Vou te responder, Gustavo. Olha, Gustavo, é claro que existe, segundo a Bíblia, vou abrir aqui um parêntese, tá, gente, para responder aqui o Gustavo. Existe, segundo a Bíblia, o pecado chamado pecado capital, que é o pecado para a morte. Mas a Bíblia diz que existe pecados que não é para a morte. E infelizmente há pessoas que por ódio, rancor, tristeza, pelo peso de uma educação, de um traumatismo emocional, elas às vezes criam no coração um ódio por Deus. E não é nenhuma nem duas pessoas que já disseram isso que pode dizer que vai matar Deus. É claro que isto é impossível. E é claro que Deus vai continuar amando esta pessoa. Mas o bom seria que esta pessoa se arrependesse de todo o coração. Porque dizer que vai matar Deus, da boca para fora, no momento de fúria, é uma coisa. Mas cultivar esse sentimento é tornar-se inimigo de Deus. E quem se torna inimigo de Deus nunca vai ter um final feliz. Jamais terá um final feliz. Não é porque esse pecado não tenha perdão. Ele tem perdão, sim. Esse pecado tem perdão. Mas a pessoa precisa se arrepender de todo o coração e repreender esse espírito que fala ao coração dessa pessoa, que fala à mente dessa pessoa, para que ela tenha esses pensamentos contra Deus. Tá certo, Gustavo? Espero que eu tenha te ajudado, querido, com essa resposta, tá bem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, gente, voltando aqui para a questão dessa autoridade que Deus nos dá, e agora nós lemos Romanos capítulo 13, versículo 1, é provado que toda autoridade que existe é constituída por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, até mesmo Satanás, que é um ser espiritual, se ele é espiritual, ele não pode morrer, ele não pode ser destruído, né? Ele pode ser aprisionado, ele pode ser impedido, segurado, dominado, mas morto não, porque Deus o criou para viver eternamente, tá? Assim como você e o seu espírito viverá eternamente,
tá bom? A sua identidade moral, a sua identidade alma, né? Você, esse ser interior, ele não vai morrer. A sua carne apodrece e morre, mas você é um ser também espiritual, né? Deus nos concedeu o espírito de vida. Nós estamos vivos porque Deus nos deu o espírito de vida. Então, por que Satanás ele luta tanto para tirar a autoridade? Porque quando tira autoridade, tira governo. Quando tira governo, vem anarquia. Quando vem anarquia, vem bagunça. Quando vem bagunça, vem o pecado, né? Vem o pecado se proliferando, aumentando. Então você lembre da terra nos tempos aonde quase que não havia governo instituído, não havia organização de governo instituída. Nos dias de Noé, por exemplo. Nos dias de Noé, a terra estava alastrada de pessoas, a terra estava alastrada de pessoas que eram perversas, eram más continuamente, né? As escrituras nos falam, a Bíblia nos fala de qual era o estado emocional, psicológico, né? Dos seres humanos naquela época, né? Há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, havia uma violência latente. A Bíblia diz que o pensamento do homem era mau continuamente, né? Então existiram também regiões como Nínive, como Sodoma e Gomorra, onde as pessoas alcançaram um nível de maldade tão extrema que foi necessária uma intervenção de Deus para que eles não destruíssem a terra. Porque Deus tem um propósito de restauração. Um propósito de restauração, né? E Deus está restaurando e vai concluir o seu processo de restauração. Então veja que a autoridade é algo muito importante. Então o inimigo quer tirar a autoridade do pai e da mãe para que haja anarquia dentro de casa, para que os filhos baguncem com os pais e tal. Então o inimigo quer tirar a autoridade de um professor na sala de aula. O inimigo quer tirar a autoridade do pastor da igreja, né? O inimigo quer tirar a autoridade do presidente, do rei, do imperador, do polícia, do soldado. Ele quer tirar a autoridade, ele quer borrar aquilo, ele quer sujar aquilo. Então o inimigo, ele trabalha para isso aí. Então isso é claro, isso é notório. Por isso que não adianta a sociologia, a psicologia, a filosofia, as ciências mais profundas que existem trabalharem em certo sentido, se eles não trabalharem o espiritual. Porque a força que existe é essa. Então por que essas autoridades em pleno século XXI, com tanta ciência, com tanta informação sociológica, né? Gustavo, olha, eu tô com uma temática aqui. Se eu for responder tudo que você está perguntando, eu não vou sair daqui, tá bom? Mas pode me perguntar no privado também, que eu te respondo, tá certo? Então, gente, a gente precisa entender isso aí. A gente precisa entender isso aí, certo? Precisamos compreender. O desejo do inimigo é tirar a autoridade das pessoas, é minar a autoridade das pessoas, para que venha anarquia, para que venha libertinagem, que é o contrário de liberdade. Libertinagem é aquela situação onde o ser humano ele quer ser livre para fazer o que vier na ideia dele, para fazer o que vier na cabeça dele, certo? Tá bom, Gustavo? Me pergunta no privado que eu tenho todo o prazer de te responder, querido, tá? Respondendo rapidamente, Gustavo tá perguntando: pastor, as pessoas ficam eternamente no inferno ou elas pagam seus pecados lá e vão para outro habitar? Olha, segundo a Bíblia, porque eu creio, Gustavo, nas Escrituras, eu creio na Bíblia e medito, estudo já há bastante tempo, né? Então, o que acontece? Segundo as Escrituras, a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Quando fala desse morrerá, está falando do morrer espiritual. E é um morrer eterno. Se não houver arrependimento a tempo, ou seja, enquanto estiver vivo aqui na terra. Então, se a pessoa aqui na terra ela se arrepende do seu modo errado de viver, né? Contrário à natureza para o qual Deus nos criou, contrário ao propósito para o qual Deus nos criou para vivermos. Se não houver um arrependimento verdadeiro, genuíno,
Então, segundo a Bíblia, o eterno, o inferno, o Hades, que é um local de tormento, de angústia, né? Principalmente pelo fato de ser o único lugar onde a presença de Deus não se manifesta, tá? Inferno é um estado de ser, de espírito. O inferno não é tanto um lugar quanto um estado de espírito em que a pessoa vai se encontrar. Tá bom, gente? Respondendo aqui ao Gustavo, talvez esclareça aí algumas pessoas. Porque às vezes as pessoas pensam o inferno assim como um lugar cheio de fogo e tal, porque a Bíblia ela faz algumas alusões, né? Mas não dá tempo eu explicar tudo aqui porque as pessoas pensam nesse fogo, nessa coisa toda. Mas pensem no inferno como um estado de alma em que a pessoa vai se encontrar, né? Porque o que traz alegria ao ser humano é a presença do Criador. É a manifestação do Criador entre nós. Ele é como o sol que ilumina nosso dia, que aquece o nosso corpo, aquece a nossa alma, alegra a nossa alma. A ausência total dele é inferno. A ausência total de Deus é Hades, né? A ausência total de Deus é tormento, tá? Então, Gustavo, é por isso que é chamado de inferno, né? Porque isso vem de uma alusão a um ambiente, a um lugar que existia, aonde colocava-se os piores dos lixos e até mortos, e aquele lixão, né, como você conhece alguns lixos hoje, alguns lixões hoje, quando aquela lixarada toda entra em estado de decomposição, ele começa a emitir gases, e aqueles gases, né, por causa daquela alta temperatura, ele começa a ter um fogo ali por baixo, e aquele fogo dali de baixo vai até mandando para cima um pouco de fumaça. Quem vai àqueles lixões e tudo e tal, vê isso. Então, nos dias de Cristo, existia um ambiente, um lugar fora de Jerusalém, onde se jogava dejetos, onde se jogava corpos de animais mortos, até de pessoas que não eram enterradas, não tinham lugar, e aquele local era chamado de Hades. Traduzindo para o nosso português, chama-se inferno, né? Então a Bíblia fala disso. A Bíblia também fala de um lago de fogo, mas esse lago de fogo que fala de tormento e aprisionamento foi feito, a Bíblia diz que foi feito para Satanás e seus anjos, não foi feito para o ser humano perdido, né? Não foi feito para o ser humano perdido, mas por causa da escolha de muitos seres humanos, porque o ser humano tem um livre-arbítrio de escolher servir a Deus ou não, mas de antemão Deus disse, olha, o pecado gera morte, morte espiritual, ou seja, está separado de Deus eternamente. Então veja, aqueles seres espirituais que foram criados como Lúcifer e todos os anjos que trabalhavam naquele ambiente celestial, e que porque Lúcifer desejou ser igual a Deus ou ser maior do que Deus, colocar o trono dele acima do trono de Deus, então ele foi posto dos céus abaixo, ele perdeu a sua glória, né? Não perdeu o poder que ele tinha, a força que ele tinha, mas a glória de luz, de um ser bom, de um ser iluminado, ele perdeu isso. E hoje ele quer o quê? Escravizar, quer oprimir as almas, as pessoas, para que essas pessoas também possam ir para o lugar onde ele vai. Porque ele, de um ser puro, ele passou a ser um ser odioso. Então ele se disfarça, né, como alguém bom, ele se disfarça em anjo de luz, ele exerce a sua filosofia, a sua ideologia como alguma coisa boa para aprisionar as pessoas, para escravizar as pessoas, certo? Então, Gustavo, espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, tá bom? Então, gente, Deus te abençoe, Gustavo, em nome de Jesus, Deus te abençoe, tá? Pelo seu interesse aí nas coisas de Deus. Gente, então, voltando aqui ao nosso tema, que é como ser um cristão empreendedor de sucesso. E esse sucesso que nós estamos falando é um sucesso segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. Não é um sucesso segundo o padrão do mundo. Não é um sucesso segundo a visão humanista, essa visão libertina. Não, é um sucesso segundo as Escrituras, aonde você pode ser um pobre e ser uma pessoa de sucesso aos olhos de Deus. Você pode ser uma pessoa rica e de sucesso aos olhos de Deus, como também você pode ser uma pessoa pobre
e de insucesso aos olhos de Deus, e como você pode ser uma pessoa rica e de insucesso aos olhos de Deus. Então, o que vale é você conhecer os princípios e os propósitos que Deus estabeleceu para o ser humano, tá? Bem-vindo, gente. Nesse horário começa a entrar mais pessoas, né? Deu 22 horas, o pessoal tá mais tranquilo. Gente, eu aconselho que você veja essa live do início depois, tá? Então eu vou ter que terminar, porque eu peguei uma parte aqui para responder ao Gustavo, que fez aqui algumas perguntas, tá? Eu saí um pouco do tema, mas foi bom, porque às vezes esclarece também para outras pessoas. Então eu vou encerrar aqui lendo mais um versículo, porque nós estamos falando dessa autoridade que Deus nos otorgou, que Deus nos legou, que Deus nos deu, essa autoridade. E eu estou lembrando a você que essa autoridade ela foi minada, essa autoridade ela foi carcomida, essa autoridade ela sofreu um processo de ferrugem por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado, por causa da insistência da nossa desobediência, entende? A insistência em vivermos rebelados contra o Criador, né, que é fonte de vida e de inspiração, né? Então, esse estado de ser nos coloca numa vida de insucesso, numa vida infrutífera. Por isso que a Bíblia diz, olha, acumular riqueza no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem consomem, nem o ladrão rouba, né? Então, o Senhor está falando, bem-vindo aí, tá, gente? Vocês que têm chegado aí acenando, bem-vindo e obrigado pela presença de vocês. Então, veja que você pode e deve ser um bom empreendedor. Se você for um bom empreendedor, conseguir uma boa empresa, você pode dar emprego. Você pode ser um patrão justo, porque está cheio de patrões injustos, cheio de gente perversa, cheio de gente egoísta. Um dia desse eu estava conversando com uma funcionária de uma das maiores empresas daqui de Sergipe. Uma funcionária de uma das maiores empresas aqui de Sergipe, uma empresa riquíssima, que tem muitos centenas de funcionários. E ela estava dizendo, conversando comigo, dizendo, olha, Gutenberg, sabe que a minha empresa, os patrões, né, que não é um patrão só, porque ela é uma sociedade aberta, né, é uma SA, ela já está na Bolsa de Valores e tudo, então, para você ter uma ideia, é realmente uma empresa que fatura, né, milhões e milhões e milhões. E ela estava dizendo, olha, a nossa empresa, o nosso chefe, os nossos patrões, nos veem como números, nos veem como uma fábrica de produzir números para eles. Então, não é uma empresa onde há humanidade, onde eles nos olham como seres humanos, que tem família, que cansa, que se fatiga, que tem problemas, porque eles pensam só em produção, vão tirando cada vez mais funcionários para gastar menos e ganhar mais, né? Então não tem aquela estrutura para criar um ambiente saudável, salutar para o funcionário, não pensa no funcionário, por que não está produzindo? E essas empresas agora que trabalham com metas, né? É bom trabalhar com metas, mas tem empresas que elas estão sendo altamente agressivas com as suas metas, levando aos seus funcionários a doenças emocionais. E essa funcionária estava me dizendo, olha, durante X anos eu trabalhei no setor de comunicação, né, da CAL, da empresa, então eu tinha que ter um fone no ouvido, um microfone, e ela disse que depois de 6 anos ou mais trabalhando ali, 6 anos ou mais, o que aconteceu? Ela adquiriu um problema na sua audição. E que problema é esse? É um problema que ela fica ouvindo um zunido no ouvido, né? E que quando ela está assim mais estressada, mais cansada, aquilo aumenta, aquele som aumenta e não para, aquele barulho na cabeça, no ouvido. Então, gente, veja que tormenta. Aí eu perguntei para ela, você foi indenizada por causa disso? Você teve benefícios por causa disso? Porque você adoeceu o seu ouvido, você perdeu a qualidade do seu ouvido, você perdeu a qualidade da sua saúde
para gerar dinheiro e mais dinheiro àquela empresa. E ela disse para mim, Gutenberg, de jeito nenhum. Eu nem sonho, você não pode nem sonhar, porque eles vão dar um jeito de depois de botar para fora e ainda arranjar um motivo de ser justa causa. Então o que é isso, gente? São pessoas que têm autoridade sobre outras, mas que exercem-a com injustiça, com falta de equidade. Você está entendendo? Então, é isso que nós temos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, orai pelas autoridades, para que alcanceis vidas mais tranquilas. Tá? Então, gente, vamos lá, eu vou ler o último versículo, que é 1 Coríntios, e vou encerrar e orar com você e por você, tá bom? Agradecendo aí a sua presença. 1 Coríntios, vou encerrar, tá? Já vou orar por você, para que você seja uma bênção. Né? Alice disse, para mim isso é um tipo de escravidão, não como antes, mas de uma forma sutil, mas com certeza, Alice, com certeza é uma forma de escravidão, né? É uma escravidão velada ali, entendeu? Oculta em um salário, né, que a pessoa recebe, mas em compensação, quantos danos? Denison, meu amigo, você apareceu aí no fim da live, filha do rei, né? Também entrou aqui, Deus abençoe vocês. Gente, quantos de vocês gostaram da live? Já entrou muita gente, já saiu muita gente, né? Vocês que ficaram aí, vocês são heróis. 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, uma vez que o Espírito de Deus habita em nós, glória a Deus, então nós podemos exercer a autoridade de forma renovada e diferente. Então por isso que eu disse a vocês, nós perdemos muito, né? Perdemos uma grande parte dessa autoridade, porque quando pecamos lá no jardim, mesmo que não pecamos à semelhança de Adão e de Eva, mas também herdamos essa semente, porque nós também escolhemos pecar contra Deus e pecamos todo dia, seja por pensamento, por palavras, por atitudes, por omissões, né? Porque a imperfeição nos tomou, né? Então o que acontece? Parte dessa autoridade nós perdemos, mas quando Cristo dá a sua vida por nós, quando Cristo morre no Calvário, Ele está restituindo algo que nós perdemos no jardim. Então Deus está restituindo. Como, pastor? Quando Ele coloca dentro de você o seu Espírito Santo. Quando eu recebo a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, eu sou restituído na autoridade para não pecar, autoridade para escolher o que é certo, autoridade para abençoar, autoridade para resgatar, autoridade para restaurar. Aleluias. Então, quando o Espírito de Deus habita em mim, oh glória a Deus, quando o Espírito de Deus habita em mim, quando eu dou lugar ao Espírito Santo, quando Ele opera em mim, através de mim, quando eu dou legalidade ao Espírito Santo, aleluias, através do novo nascimento, quando eu me batizo em águas, eu estou dizendo, olha gente, eu tenho agora o Espírito de Deus em minha vida, eu não quero mais viver segundo o padrão do mundo, porque o mundo jaz no maligno, e eu não quero estar debaixo do governo de Satanás, do anticristo, não quero estar debaixo do governo dele, eu quero estar debaixo do governo de Deus, debaixo da autoridade de Deus, eu quero estar submisso ao Espírito de Cristo. Então quando o Espírito de Cristo está em você, você tem força, você tem autoridade, você tem graça para vencer o pecado, para abençoar vidas, restaurar vidas, amém? Ressuscitar vidas, trazer vidas, porque é isso que importa, isso é riqueza, isso é produzir fruto. Você já pensou você é um empresário? Você já pensou você é uma empresária, dona de salão, você que faz unha, você que constrói, você que é professora, você que advoga, seja lá o que você é, um militar, você cheio do Espírito, então o seu ambiente de trabalho se torna um instrumento de Deus trabalhar, de Deus operar. Quantos estão entendendo? Será que eu fui claro, gente? Está sendo claro aí essa live?
Quando a autoridade de Deus é restaurada na minha vida, é quando eu recebo o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Você não sabe ainda que o Espírito de Deus habita em você? Então você pode dizer como o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu posso todas as coisas, eu posso vencer o mal, eu posso vencer as trevas, eu posso dizer não a Satanás, eu posso dizer não à minha carne, eu não vou mais ser escravo, ainda que eu falhe, ainda que eu erre, ainda que eu peque, mas eu não tenho mais prazer no pecado. Antes eu tinha porque eu estava nas trevas. Antes eu tinha prazer no pecado porque eu não conhecia Deus, eu não conhecia a lei de Deus, né? Eu estava cego, e aonde não há lei não há pecado. Mas Cristo veio, aleluias, a lei de Deus veio, mostrou que eu sou pecador, e agora, mediante o Evangelho de Cristo, eu sei que aquele pecador perdido, condenado a estar separado eternamente de Deus, agora eu sei que tudo pode ser novo na minha vida. Eu sei que eu não sou mais escravo de enfermidade emocional. Eu sei que eu não sou mais escravo das enfermidades físicas. Eu sei que eu não sou mais escravo da minha própria natureza. Porque quando Cristo habita em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, abençoando estes homens e estas mulheres que me ouviram, Senhor, nesta noite. Eu quero pedir, Senhor, uma intervenção toda maravilhosa da tua parte na vida do Gustavo, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo fale ao coração dele. Seja a luz que eu ilumina pelo poder do nome de Jesus, Senhor. E eu oro por cada vida aqui, Senhor, que participou desta live. Cada um que ouviu com atenção. Cada um, Senhor querido, que estava aqui com ouvidos de ouvir, de se alimentar, de se apropriar de uma revelação, de uma palavra viva, Senhor. Deus, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossas fraquezas. Perdoa-nos quando deixamos de exercer a autoridade saudável, Senhor, para nos sujeitarmos aos caprichos da nossa carne e do espírito que opera nesse mundo. Quantas vezes temos sido coniventes, ó Deus. Quantas vezes temos sido coniventes com as injustiças deste mundo. Quantas vezes temos sido coniventes, Senhor, com as mentiras, com as injustiças, com a maldade desse mundo. Às vezes não fazemos, mas consentimos com quem faz. Às vezes não fazemos, Senhor, mas somos tardos para cobrar a quem faz. Deus, pelo poder do nome de Jesus, dai-nos o Espírito de Cristo. Aviva dentro de nós o teu Espírito, como fogo, Senhor, consumidor, Pai. Como fogo que desceu no dia de Pentecostes, vem arder outra vez dentro de nós. Vem nos dar, Senhor, repulsa pelo pecado. Vem nos dar repulsa pela injustiça, pelo mal, Senhor. Vem nos dar, Senhor, um coração purificado da má consciência, Deus. Dai-nos um coração restaurado pelo poder do nome de Jesus, eu te peço. Opera algo novo em nós, Senhor. Restaura em nós a autoridade que nós perdemos. Senhor Deus, prepara-nos para uma semana de valor, para uma semana de vitória, para uma semana de bênção, para uma semana de paz, para uma semana produtiva, ativa. Permita-nos ser uma bênção para alguém, Senhor, nesta semana que se inicia, Deus. Oh, que se o Senhor nos permitir estar aqui nesta terra, que a nossa terça-feira seja diferente, que a nossa quarta-feira seja diferente, que a quinta, sexta, sábado, domingo seja diferente. E daqui a uma semana, quando nós nos encontrarmos, Senhor, que nós possamos perceber que algo novo está brotando de nós, Deus. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar orando por você, abençoando você. Eu estou orando por você, tá bem?
estou orando pela sua vida. E quando eu estiver aqui começando a live, ministrar a live, eu gostaria que você colocasse diante de Deus o seu problema. A sua enfermidade física, a sua enfermidade emocional, a sua enfermidade espiritual. Toda vez que começar a live, eu quero que você ore no Espírito e diga: Deus, eu entrego em tuas mãos o meu impossível. Eu entrego em tuas mãos a minha fraqueza, a minha fragilidade, aquilo que está me dominando. Eu entrego em tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. E que durante a ministração, enquanto eu estiver ministrando a palavra, você receba a tua libertação, você receba a tua cura. Porque Deus ama curar enquanto a palavra dele está sendo ministrada. Deus ama batizar enquanto a palavra dele está sendo ministrada. Eu não posso impor as mãos sobre você, mas o Espírito Santo pode tocar você aí onde você está. O Espírito Santo pode, ele quer, tomar todo o teu ser, aleluias, e ir restaurando a tua vida, a tua alma, curando você por dentro e por fora. Creia nisso de todo o seu coração. Aceite isso de todo o seu coração. Amém? Obrigado, Edneuza. Deus abençoe grandemente a sua vida também. A Márcia Corte também. Deus abençoe Márcia, irmã Vânia. Amém, Alice. Amém, Abraão. Gilson. Glória a Deus. Edneuza. Ednes Noronha. Ednes. Eu acho que é isso. Perdão, filha, se eu não pronunciei seu nome certo. Amém. O Denison. Marlene, a Cláudia, amém? Todo mundo aí, Marquitos também, o Gustavo que fez aqui as perguntas, né? A Cláudia da Delícias Bolo, o Joeliton, a Jaci, certo? Muita gente aqui, Fronchetti, Cláudia, desculpe, gente, se eu não estou pronunciando certo, tá? Inês Campos, a Inês também, Deus abençoe. Tatiana, Deus abençoe. O Érica, Cris, Deus abençoe. Todos vocês. O David também aqui. Mateus, Deus abençoe. Amém? Tanta gente aí de Deus aí, muita gente aí abençoada que tem estado com a gente. Esqueci agora o nome dela também, que já tinha tempo que não vi aqui, né? Simone Matos, que chegou agora aí também, né? Missionária. O Brito, né? Muita gente de Deus aí. Gente, obrigado de coração, tá bom? E amanhã, faça um esforço para estar com a gente às 21 horas, tá? Partiu, irmã Simone. Jesuíno deve ser Tavares Vieira, né? Késia Matos. Gente, eu tô saindo agora, tá? Obrigado você que tá chegando. Eu tô saindo agora, tá bom, gente? Então amanhã às 9 horas eu tô aqui de volta. 9 horas, se Deus quiser. Se tiver na agenda do Espírito Santo, vou estar aqui 9 horas. Semana passada toda eu fiz live, gente. As lives estão gravadas. Hoje a live eu fiz uma pequena revisão e comecei hoje a falar sobre a autoridade, sobre domínio. Amém? Obrigado, Márcia. Eu preciso mesmo, ora por mim. Tá bom? Então, gente, eu peço a vocês que compartilhem essa live. Quando eu terminar a live, que você vê que ela ficou aí gravada, clique no aviãozinho e compartilhe com algumas pessoas. Vai ser muito importante. Eu quero agradecer a vocês de coração, porque vocês estão fazendo isso. Antes vocês não faziam. Antes era uma pessoa que compartilhava 2. Agora é sempre assim, 35, 40 pessoas, né? Ou mais que compartilham. Isso é bênção, porque outras pessoas estão tendo a oportunidade. Tá bom, gente? Vamos orar aí uns pelos outros. Vamos orar aí pelo Gustavo, que fez perguntas aí pertinentes, interessantes, tá? Vai ter essa semana toda? Vai, Alice. Essa semana toda vai ter live, tá? Até eu terminar esse assunto. Claro que o assunto não termina, mas até eu ver que ficou... Edneuza tem culto. Lembrem que vai ficar gravado. Vejam a gravação depois, tá bom? Por favor, vejam a gravação depois. Não percam nenhuma live. Compartilhe, converse com as pessoas, interaja com as pessoas, fale.
Replique aquilo para sua mente gravar. Olha, gente, eu ouvi sobre isso, isso e isso. Olha, sobre a autoridade, sobre ser fértil espiritualmente e tal. Tu vai trabalhando isso. Escreva, faça uma aula, compartilhe, ensine. Faça uma live falando sobre isso. Faça um post aí, um post falando sobre isso. Uma imagem. Vá replicando, vá falando. Amém? Abençoe vidas. Multiplique. Seja fértil. Amém? Esse ano precisa ser um ano diferente na sua vida. Veja como você está hoje e veja como você vai terminar esse ano. Totalmente diferente. Você vai ser outra pessoa daqui mais uns dias. Em nome de Jesus, tá bom? Gente linda, gente de Deus. Tchau, 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 tchau. Vou terminando aqui. Obrigado de coração por vocês que vão compartilhar, por vocês que estão orando, tá? Que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, derrame bênção sem medida sobre vocês. Amo vocês de paixão, de coração. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, fiquem na fé. Tchau, tchau.